Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre como criar redes do tipo Bridge no VirtualBox, né? E aí uma das motivações da gente falar disso aqui na aula é que isso tem gerado muitas dúvidas, né? Então muitas vezes alunos ou inscritos tentam replicar a prova de conceitos que fazemos aqui e acabam tendo algumas dúvidas. Então, para evitar esse tipo de problema, eu vou começar a fazer uma playlist na qual eu explico as redes do VirtualBox. A ideia com isso é que quando eu falar, olha gente, esse ambiente, esse cenário está utilizando redes do tipo Bridge, ou do tipo NAT, ou do tipo rede interna, e eu citar que é do VirtualBox, a pessoa já saiba do que eu estou falando, né? E aí eu posso fazer link direto para as aulas referentes a cada tipo de configuração. Tá ok? Então vamos lá. O que é essa rede Bridge, né? Então eu preparei uns slides aqui para ir ajudando a gente a identificar, né? Então aqui no cenário de hoje a gente vai ter uma máquina real e duas máquinas virtuais, né? Qual é a ideia aqui? A ideia dessa rede do tipo Bridge é que tanto a máquina real como as máquinas virtuais elas compartilham a mesma rede, né? Então o que isso permite? Isso permite que cada máquina virtual haja como se fosse uma máquina dentro da sua rede real. Então você tem aí na sua empresa a mesma rede onde tem, por exemplo, um servidor web. Você poderia levantar um servidor de e-mail, um servidor de DNS, cada um com um IP dentro da sua rede interna, e atuando como se fosse uma máquina real, né? Ou seja, isoladamente, quando se analisasse cada uma dessas máquinas, elas teriam um MAC próprio e um IP próprio. Tá ok? Então é bem interessante. Tá? Então vamos lá. Quando usar, né? Quando usar, principalmente quando eu quero uma comunicação, né? Eu quero criar máquinas virtuais dentro da minha rede e eu quero essa comunicação tanto com as máquinas reais como as virtuais, ou seja, eu quero que elas se acessem sem nenhuma restrição, tá? Isso vai permitir justamente isso. Então, o primeiro passo é escolher a interface que vai ser feita Bridge. Né? Então aqui, vamos fazer aqui o passo a passo no vídeo. Né? Então, por exemplo, vou ligar essa máquina aqui. Então, vou vir aqui em Settings, Network. E aqui eu vou escolher uma rede para fazer isso. Né? Observe que essa máquina aqui está sem rede. Vou escolher a quarta rede aqui. Tá? Vou tirar o NAT, a gente vai estudar hoje o Bridge. Tá? E vou especificar aqui a interface de LAN que eu quero. Tá? Nesse caso aqui, vou utilizar uma interface Wi-Fi. Beleza? O que é importante aqui? Onde cria-se muitos problemas? Né? Muitas vezes a pessoa vai fazer bridge na interface e acaba, por exemplo, aqui eu tenho algumas interfaces. Né? Então tem que verificar exatamente qual é a interface que eu vou fazer bridge. Tá ok? Caso eu não faça isso corretamente, eu vou acabar criando um problema na hora de fazer justamente o bridge na interface. Por quê? Muitas vezes a pessoa faz bridge na interface Ethernet da máquina e quer se comunicar com uma máquina real que está ouvindo, por exemplo, na interface Wi-Fi. Não vai funcionar, né, gente? Então tem que prestar muita atenção qual é a interface que você vai fazer bridge. Aqui, como exemplo, vamos utilizar a interface Wi-Fi. Tá? Então vamos ligar. Muito bem, vamos ligar uma segunda máquina, que a ideia aqui é que a gente crie semelhante àquele cenário que a gente mostrou. Então, vamos usar aqui uma segunda máquina aqui, tá? Network, vamos desabilitar essa rede interna, não queremos isso, e vamos ligar somente uma rede aqui em Bridge, também utilizando a interface Wi-Fi. Muito bem, então vamos ligar essa máquina. E vamos ligar a outra máquina também. Um ponto importante, né? Eu coloquei até isso no slide, que também é um outro ponto que gera muita confusão. Né? Aqui é importante verificar se a interface está ligada a um servidor DHCP. Por quê? Nesse caso aqui estamos ligando na interface Wi-Fi. Nesse caso aqui desse laboratório, nós temos um roteador Wi-Fi que está doando IPs, né, via DHCP para as máquinas que estão dentro dessa rede. Então, no momento em que nós levantarmos essas máquinas virtuais, elas vão ganhar um IP, tá ok? Obviamente que se eu estou em um ambiente em que eu não tenha um servidor DHCP, eu mesmo vou ter que setar os IPs e máscaras para cada interface virtual,
beleza? É importante estar ciente disso, ok? Eu vou abrir um terminal aqui também na máquina real, beleza? Já tem aqui. Bom, vamos abrir um terminal aqui para a gente ver qual é o IP dessa máquina virtual aqui. Vamos pegar o IP que ela tem aqui. Então, IP add. Beleza? Aqui a gente tem o IP que a máquina pegou. Então, ela pegou 110, tá? Do nosso DHCP. Vamos ver a outra máquina aqui, o que ela pegou. Observe que ela pegou o 111, beleza? E agora vamos ver a máquina real aqui. Ó, a gente observa aqui, né, o IP da máquina, tá? Essa é o IP da máquina real. Beleza? Então agora vamos testar a conectividade entre a máquina real e as máquinas virtuais, tá? Então a gente pode, por exemplo, fazer... deixa eu tirar isso daqui. Vamos fazer um ping para 111, por exemplo, tá? Então ping 92.168.1.111. Então a gente observa que está conseguindo pingar a máquina virtual. Beleza, esse ponto. Agora vamos fazer de uma máquina virtual para outra máquina virtual. Deixa eu voltar aqui que eu não lembro mais o IP da outra. O IP da outra é 110. Então vamos dar 110 e vamos pingar 111. Ping 92.168.1.110. Beleza, estamos pingando. Observe que aqui, como essas máquinas pegaram o IP via DHCP, elas também conseguem acessar lá fora, né? Então, se eu der um ping para o 8.8.8, né? O IP lá da internet, o DNS do Google, eu também consigo pingar, tá ok? Então, eu tenho agora 3 máquinas que estão funcionando como se fossem sistemas isolados dentro da minha rede, beleza? Inclusive, eu posso vir aqui nessa máquina aqui, ó, se nós dermos o netstat -an pipegrep 80, né? Nós temos um servidor web rodando aqui. Então nós podemos vir aqui na máquina real e acessar, deixa eu ligar aqui em Firefox, e acessar um servidor que está na máquina virtual, como se fosse uma outra máquina na nossa rede. Então vamos vir aqui, 192.1.110. E a gente observa aqui que tem um Apache rodando naquela máquina. Tá ok? Então a gente fica por aqui. A ideia é justamente essa, mostrar como é que funcionam as redes virtuais, né? Então aqui a gente testou conexão entre máquina real e máquina virtual. E sempre que a gente falar que utilizou a rede em modo bridge, significa que a gente estava fazendo dessa forma. Comenta aí, gente, se vocês já trabalharam com o VirtualBox utilizando o modo bridge, né? Ou se está sendo novidade para vocês, por favor, tá bom?